Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. E hoje iremos falar sobre os materiais poliméricos. Os polímeros são utilizados pela humanidade desde a antiguidade, em torno de 1000 anos antes de Cristo. Os chineses obtêm um verniz extraído de uma árvore chamada laca japonesa. Os processos para obtenção sintética de materiais poliméricos foram viabilizados somente no início do século XX. A década de 1920 marcou oficialmente o início de uma nova era nas descobertas relacionadas aos materiais poliméricos, com pesquisas relacionadas aos mecanismos de polimerização de moléculas orgânicas na Alemanha. Com o desenvolvimento da indústria dos polímeros, muitos produtos que antigamente eram produzidos com materiais como vidro, cerâmica, aço e muitos outros, hoje são substituídos por diversos tipos de plástico. A utilização dos polímeros tem experimentado um significativo aumento nos últimos anos. As atuais sociedades desenvolvidas já não são capazes de subsistir sem a utilização dos plásticos, sendo inúmeras as situações em que se evidenciam a utilização deste material. Atualmente, existem mais de 1000 tipos de plásticos diferentes, que se utilizam para os mais variados fins e têm como principal características baixo custo, alta resistência elétrica e baixa condutividade elétrica, baixa densidade e baixa reatividade. Mas afinal, o que são os polímeros? Os polímeros são materiais formados por moléculas de diferentes tamanhos, que são unidas por reações de polimerização. Essas moléculas maiores são chamadas de macromoléculas. Todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é um polímero. Você sabia que os materiais poliméricos podem ser classificados de duas formas? Podem ser classificados como polímero natural, que podemos encontrar na natureza, e polímero sintético, que é feito no laboratório, chamado também de polímero artificial. Alguns exemplos de polímeros naturais são o algodão, a seda, os chifres dos animais e a presa do elefante. E os polímeros artificiais são sacolas plásticas, PVC, PET, canos hidráulicos e muito mais. Os plásticos naturais ou sintéticos podem ser divididos ainda em termoplásticos e termorrígidos. Os termorrígidos ou termofixos são aqueles que, por aquecimento, assumem estrutura tridimensional, tornando-se insolúveis e infusíveis. Após isso, eles não conseguem voltar à sua forma original. Eles dão origem às estruturas rígidas e duráveis, como peças de automóveis. Os termoplásticos são aqueles que permitem fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento. Isso possibilita o seu tratamento e moldagem repetidas vezes, desde que sejam reaquecidos. Eles são facilmente maleáveis e usados para a produção de filmes, fibras e embalagens, e os termoplásticos podem ser recicláveis. Os plásticos semissintéticos são obtidos por reações químicas a partir de polímeros naturais. Os polímeros sintéticos são produzidos por ação do homem através de processos de transformação, como reações químicas. Os polímeros podem ser divididos em elastômeros, termoplásticos e termoendurecíveis. Os elastômeros, que podem ter origem natural ou sintética, possuem um elevado grau de elasticidade. Esta deformação é reversível, voltando o material às suas dimensões originais quando removida a tensão. Os elastômeros possuem estrutura macromolecular composta por longas cadeias enroladas e torcidas entre si, o que lhes confere uma grande flexibilidade.
Até mesmo os seres vivos possuem diversos polímeros naturais em sua constituição, como os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos, que formam o DNA e o RNA. Alguns dos principais processos de fabricação de polímeros são a injeção, extrusão, sopro, termoformagem e muito mais. O processo de reciclagem mecânica dos plásticos não é simples. Não se trata apenas de colocar todos os plásticos num recipiente, fundir e voltar a processar. Para que se possa reciclar plásticos, estes deverão ser separados por tipo de plástico. Um dos maiores obstáculos ao processo de reciclagem é o processo de triagem. Infelizmente, a maioria dos produtos plásticos são misturados de diferentes plásticos, não sendo constituídos por apenas um tipo de plástico. Para que se possa reciclar estes materiais, é necessário separá-los para que, posteriormente, se possam incorporar juntamente com a matéria-prima virgem num ciclo de produção. O processo de reciclagem passa por lavar e triturar os materiais, a reciclar e adicioná-los, em porcentagens variáveis, para a matéria-prima virgem. Um processo que não exige a separação dos plásticos é a reciclagem energética. Este processo consiste na combustão dos materiais plásticos com vista ao seu aproveitamento energético. A reciclagem química também constitui uma forma de tratar os resíduos plásticos e também não necessita de uma prévia separação dos plásticos. Este processo permite a conversão dos resíduos plásticos em substâncias químicas ou combustíveis com interesse para a indústria. Então, pessoal, nosso vídeo chegou ao fim. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like, se inscreve no canal, envia para todos os seus amigos e até o próximo vídeo.